Vamos ao nosso papo de hoje, né? 2025 está chegando, eu estou gravando aqui e te pedindo para que você possa dar o like quando eu terminar esse vídeo aqui, compartilhar com seus amigos e me ajudar a propagar esse trabalho aqui no nosso YouTube, no nosso canal, porque tem ali o podcast Fala Treinador. Eu gostaria que você desse uma atençãozinha para isso aqui, tá bom? Esse conteúdo que a gente está trazendo tem uma certa relevância quando você dá o like, quando você compartilha. E acho que isso é muito chato, né? Todo dia pedir a mesma coisa, mas se você fizer isso, dá uma ajuda assim expressiva para que nós possamos continuar galgando step by step, né? Passo a passo, degrau a degrau, o nosso trabalho. Bom, eu, de uma forma bem resumida, eu gostaria de falar hoje sobre o Botafogo, que está aí buscando um novo treinador, o Sérgio Conceição, que seria a opção para sentar na mesa das negociações. Ele foi contratado pelo Milan, um belo trabalho que ele fez no Porto, está sendo convidado, já assinou o seu contrato e já começa o seu trabalho, parece que foi hoje que ele assinou. Então, o Botafogo, através do seu gestor principal, o seu proprietário, que é o John Textor, está correndo atrás de um treinador que tem as características do Arthur Jorge, toques rápidos, e que possa jogar da forma como foi criado esse DNA dentro do time do Botafogo, que é um clube que tem, já desde lá de trás, que vem fazendo esse tipo de trabalho, porque a grama ajuda e a própria característica dos atletas, uma coisa juntando na outra, e deu o resultado que deu. Bom, agora eu queria pular um pouquinho aqui do Botafogo e ir direto para o Flamengo. Eu quero também fazer um parênteses aqui para o Vasco, que está se organizando com o Pedrinho. O Fluminense também está se organizando. É bom ver os 4 clubes do Rio de Janeiro. Eu moro aqui, a gente sempre fala do Rio de Janeiro, e ver que as estruturas e que as equipes estão se organizando para chegar e fazer ótimas competições em 95, em 2025, já fui para 95, estou muito rápido. Então, o nosso papo hoje agora, voltando aqui para o Flamengo, eu vi as entrevistas, estou acompanhando com muita atenção o José Boto, com boas ideias, falando que vai profissionalizar mais o futebol tem que ser profissionalizado. Ficou surpreso com a estrutura do Flamengo. Eu acho que as pessoas na Europa elas não têm entendimento do que é o futebol brasileiro, não. Porque nós temos o Atlético Mineiro, nós temos o Cruzeiro e o Atlético Mineiro, os dois de Belo Horizonte, com o América Mineiro, com a estrutura belíssima. Nós temos lá no Sul vários clubes com Grêmio, Inter, Atlético Paranaense, o próprio Curitiba, os dois na Série B, uma coisa assim, né, muito fora do eixo, porque o Atlético Paranaense teve uma ascensão nos últimos anos aí muito grande e agora teve uma queda, e aí a gente aguarda para ver o que vem por aí. Então, são vários clubes aqui no Rio, todo mundo com a sua estrutura. Então, hoje, eu quero falar do Flamengo, porque quando um europeu chega aqui, ele se surpreende. Quando teve a Copa do Mundo no Brasil, em 2014, a seleção da Espanha ficou lá no CT do Atlético Paranaense, lá em Curitiba, e ficou encantado com aquilo que viu. A Argentina veio para cá nas finais e teve treinando no campo do Fluminense. Então, nós hoje temos uma estrutura extremamente profissional. Então, não tem muita novidade do que acontece lá, é aqui. O que acontece de diferente? Metodologia. Então, o José Boto anunciou que vai fazer um trabalho bem profissional no futebol do Flamengo. E o que é um trabalho bem profissional? Isso eu vi uma entrevista dele, como é que se organiza um departamento de futebol lá em Portugal. Há um tempinho atrás ele deu uma olhada, e para ele organizar o que ele pensou e verbalizar, ele hesitou um pouco. Então, eu não estou dizendo que ele não seja um grande profissional. Veja bem, eu quero abrir um aspas. Não é uma crítica, mas eu estou muito curioso quando vêm os estrangeiros para cá para observar se há mesmo a relevância no conhecimento e na qualificação de todos os profissionais que vêm aqui para nos ensinar, entre aspas. Então, ele anunciou que vão haver mudanças dentro do CT do Flamengo, que não será um CT para visitas,
Eu não sei como é que é o processo, como é que é o planejamento dele, só que nós precisamos entender uma coisa. Quando eu falei no outro dia aqui, que o futebol brasileiro tem peculiaridades, como o português tem, como o espanhol tem, o coreano tem, o japonês, cada um tem suas peculiaridades. Por quê? Culturas diferentes. Ah, o futebol é a mesma coisa em tudo quanto é lugar. Eu concordo que é muito parecido, mas igual não é. Parecido, sim. Igual não é. A regra é igual, 11 contra 11, bola rolando, gol, falta, pênalti, perdeu, ganhou, tudo certo. Mas, quando você fala em cultura, educação, educação intelectualizada para se jogar futebol, você criar um amadurecimento dentro da própria genética do clube, do país, da equipe, isso já é uma coisa um pouco diferente. E cada lugar tem o seu jeitinho de trabalhar. Flamengo antigamente tinha um slogan, a, alguma coisa assim, já não recordo bem, atleta se faz em casa, alguma coisa desse tipo. Você deve saber o que, é que eu estou querendo dizer. Então, que era um investimento na prata, na prata da casa. E hoje, a gente não sabe qual é a ideia que a nova gestão do Flamengo tem para esse momento que vem aí. Só que tem um detalhe: a gestão que saiu foi super vencedora, ganhou muita coisa, deixou um ninho do urubu em boas condições, com muita qualidade, para se executar esse belo trabalho que a gente imagina que tenha que ser feito. Por quê? Você está trabalhando dentro do clube mais potencial, com o maior potencial financeiro da América Latina, ou da América do Sul, vou botar América do Sul, que eu não conheço bem o México, etc. Vamos falar da América do Sul. Então o Flamengo é um potencial absurdo. Pô, bota 60 mil quase todo jogo no Maracanã. Então, onde vai, carrega multidões. Então, a responsabilidade é muito grande. Achei legal quando o José Boto disse que a responsabilidade do Felipe Luiz ficar no clube é dele. E disse, aqui na telinha, que quando ele estiver num momento ruim, a responsabilidade é dele também. Isso é bacana, porque não tem omissão. E as palavras ficam gravadas, as ações também ficam gravadas. Então, eu tenho absoluta certeza que se ele não tiver uma certa habilidade para lidar com essa história do CT, as visitas e os setoristas que estão sempre ali dentro do Flamengo, querendo saber as novidades, o Flamengo tem uma multidão de torcedores pelo mundo afora. Então, se você não tiver uma certa habilidade, uma certa sensibilidade para lidar com a dimensão que é o futebol brasileiro, ele não tem nada a ver com o futebol português, não tem nada a ver com o futebol espanhol, é muito diferente. Primeiro que nós temos um continente, e o Flamengo tem torcedores de tudo quanto é lado, assim como tem Corinthians, Vasco também, que Vasco no Nordeste é assim, Fluminense também. E você vai no Espírito Santo, em Minas, tem muito torcedor tricolor. E Botafogo agora, com no novo momento dele, cresce também, haja vista que o próprio estádio estava lotado. Então tem coisas, peculiaridades, que eu sempre digo o seguinte: a pessoa para vir trabalhar aqui, ela precisa de tempo para adaptação. E quando você pega um cargo importante, diretor de futebol profissional, eu acho que é a primeira vez, ou poucas vezes a gente viu, tem um diretor aí, diretor de futebol e tal, mas eles importaram uma pessoa para fazer esse trabalho. Eu, particularmente, estou muito curioso para ver todo o desenlace, o desenrolar desse montão de coisas novas que o Flamengo está pretendendo trazer. Só que tem uma coisa, eu penso que não deve mexer muito naquilo que vem caminhando relativamente bem. Houveram algumas opções de treinadores que não deram certo, e todo mundo sabe quem são, não preciso ficar aqui relatando. Então, a questão não é só treinador. Teve que mudar um pouco o elenco, agora saiu o Gabigol, tem que achar um atacante para aquela função ali. Então, os scouts dele, do caso do José Boto, já estão trabalhando, e isso é normal. Então, a minha curiosidade é organizar o que você pensa, o que você quer fazer e fazer a execução com perfeição. E aí, esperar do treinador os resultados que todo mundo quer. Quer ser campeão de Copa do Brasil, campeão brasileiro, Libertadores e por aí vai. Então, todo mundo quer isso. Só que Flamengo, eu volto a dizer, o Flamengo tem algumas coisas que são muito diferentes. Ele tem o apoio do Zico, que não é um apoio maiúsculo, assim como foi o presidente, essa chapa que venceu, o Zico apoiou, e até o apoio do Zico é muito sério.
né? Ele colocou o nome dele ali. Então, a responsabilidade das pessoas que estão envolvidas com esse momento do Flamengo, com essa nova gestão, é muito grande. Ainda mais que tem um nome de um cara como o Galo, o maior ídolo de todos os tempos do Flamengo. E não só do Flamengo, né? O Galo é ídolo de muitos outros clubes aí, muitos torcedores. No outro dia o Miller estava falando que o pessoal em São Paulo, quando o Flamengo ia jogar lá, eles estavam lá conferindo a presença do Zico lá, aplaudiam. Então, é um espetáculo do futebol brasileiro. Então, se o José Boto pensar em trazer para cá um novo DNA, uma nova forma de trabalho, tomara que dê certo, porque a gente vai ficar muito feliz e que venha engrandecer o nosso trabalho. Porém, é bom prestar atenção que o Brasil e nossos clubes aqui, os nossos atletas têm determinadas coisas, detalhezinhos na maneira de trabalhar e não perder essa coisa do drible, né? Não tentar fazer um trabalho mais de toques rápidos só. Isso é muito bonito, é muito bom, eu gosto de trabalho assim, mas isso aqui, a essência do nosso trabalho não é essa. A nossa essência significa o quê? Improviso. Do meio, eu conversava com um amigo meu, Zé Mário. Zé Mário é um que jogou no Flamengo, jogou no Vasco, Fluminense, foi treinador do Internacional de Porto Alegre, trabalhou no Botafogo, trabalhou no mundo árabe há muito tempo. É um cara assim muito sábio. E ele fala coisas que a gente concorda plenamente sobre o nosso futebol sempre foi do criativo, o criativo em todos os pedaços do campo. Vamos dizer assim, pedaços, né? Partes importantes, como do meio para frente. Cria uma jogada de 2, 3 toques, um toque, variando, dribla, né? Faz a diferença o drible. Então, essa é a arte do futebol brasileiro que sempre mudou. Eu me lembro de um Barcelona e PSG que o Neymar estava, quando viu que precisavam fazer 5 gols, o Neymar pegou a bola embaixo do braço, o Messi estava sumido no jogo. O Neymar pegou a bola, botou embaixo do braço, bateu pênalti, fez um gol de pênalti, fez um gol de falta, deu o passe no final, eles fizeram 5, viraram e ainda foram, se não me engano, campeões da Champions. Então, esse é o brasileiro. Então, quem está chegando aqui, procure entender o quê? Que nós temos que fazer funcionar a nossa qualidade técnica. Não adianta ficar passe, 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 que é só isso que treina. Eu treino isso pra caramba também. Muito passe. Mas tem também muita coisa de criatividade. Rapaziada, hoje o treino é só para criatividade. Tem que driblar, se vira. Aí, pô, dá 1 minuto, 2 minutos cada um com uma bola, bota 2 contra 2, aí 4 contra drible, vai, isso, toca, aparece, agora dribla, tal, protege. Então, você tem que trazer isso para dentro do futebol, porque isso é necessário, porque em cada momento do jogo tem uma ação diferente da outra. Cada lugar do campo, cada metro quadrado tem um segredinho. E naquele segredinho ali, você tem que saber sair de um momento difícil, de uma pressão alta, de um momento em que pode, se você perder ali, pode sofrer um gol. Então, tem coisas que o futebol entrega para você na pelada, no jogo de rua. É ali que você aprende, é ali que você se sai muito bem, é ali que você dá uma bicicleta, que você dá uma caneta, você ameaça para um lado, vai para o outro, dá uma pedalada. Então, tudo isso nasce na pelada. E você tem que trazer um pouco da pelada para dentro do futebol profissional. Então, eu espero que essa nova gestão do Flamengo possa realmente dar conta da responsabilidade que é assumir depois de tantos títulos que a outra gestão trouxe. Eu não estou defendendo política, não estou defendendo gestão de ninguém, porque eu não faço parte de nada disso. Mas, para quem olha de fora e gosta de ver espetáculo, eu espero que isso dê certo e que as pessoas que estão chegando sejam muito felizes e façam o futebol do Flamengo e o futebol carioca e brasileiro reluzir e brilhar como todos nós sonhamos. Esse é meu papo de hoje. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.